Quem estuda um pouquinho de psicologia sabe que sempre temos pontos cegos. Eu tenho os meus, você tem os seus. Eu não sei se você já parou para pensar, mas nós também temos pontos cegos no que diz respeito à nossa atuação. Você, que vai se tornar ou já é profissional da saúde e da educação, vai descobrir muitos desses pontos. Por exemplo, você conhece o cyberstalking e como lidar com essa questão? Este é o primeiro episódio do Mentes em Rede. Mentes em Rede, 15 minutos para quem trabalha com saúde mental. Oi, aqui quem fala é o Cadu Borbola, psicólogo e professor, e esse é o podcast Mentes em Rede, um espaço de informação e para pensarmos as nossas práticas profissionais com um pouco mais de crítica, porque sem crítica não há transformação. Quando nós começamos a ouvir algo, queremos saber logo se vale a pena, né? Então, por que ouvir esse episódio? Bom, ele foi feito para você começar a enfrentar um ponto cego na atuação profissional. Seja você já um profissional ou alguém em formação, e se atualizar de forma crítica sobre esse assunto, que é o cyberstalking. E como eu sei que a vida é bem corrida e estressante, vamos fazer isso de uma forma rápida e leve. Bora ouvir e aprender, inclusive como explicar para pacientes, clientes e assistidos o que é o cyberstalking? Eu vou te contar uma história, como se fosse um relato, uma carta. Ela apresenta a história de muitas pessoas, mas não de alguém em específico. Eu estava lá em casa, ia dormir e já estava bem tarde. Tomei banho, me arrumei e ouvi o barulho de uma moto chegando. É normal, porque é exatamente o barulho que os entregadores do iFood fazem quando a gente pede algo. Só que eu não pedi nada. Fiquei esperando o interfone tocar e não tocou. Como a moto não saiu, eu decidi dar uma espiada na janela e notei que não era um entregador, era um rapaz sozinho na moto. Achei estranho, mas ele estava sem capacete e olhando no celular. Resolvi ir dormir. Até aí tudo bem, né? Acordei, fui trabalhar, fui na faculdade e, naquela noite, a moto voltou. Como não teve nada de diferente, eu ignorei. E acho que isso aconteceu durante uns 3 dias. A moto chegava à noite, de manhã não estava mais lá. Mas aí, um dia, quando eu saí, vi que a moto ainda estava lá. E o cara em cima. Mas na outra calçada. Achei muito estranho. Na hora você se pergunta se é a polícia, sei lá, uma investigação. Estranho, só isso. Comecei a ficar desconfortável. Depois desse dia foi que eu entendi que eu não podia ter ignorado aquilo. Porque na outra noite, o cara não apareceu. Mas quando eu cheguei no meu trabalho no dia seguinte, eu vi que ele estava lá na frente. Imagina só, eu já queria ir tirar satisfação. Falei com o pessoal do trabalho para ver se alguém sabia quem era, mas ele foi embora.
E naquela mesma noite, eu vi que, ao sair da universidade, ele também estava lá. Eu nem tive coragem de ir embora. Chamei um Uber, fui para casa de uma amiga e só voltei para minha casa acompanhada. Uma amiga minha foi dormir comigo naquela noite. E o cara apareceu de novo. Eu nem pensei, chamei a polícia. Já estava desesperada. A polícia chegou e antes mesmo de falar comigo, falaram com ele. E ele foi embora. Os policiais me disseram que estava tudo bem. Eu expliquei a situação, me mandaram ficar atenta e qualquer coisa chamar de novo. Ele não voltou aquela noite. Mas na manhã seguinte, eu recebi uma pergunta de um número estranho no meu WhatsApp. A pergunta era só: por que você chamou a polícia? Eu gelei, né? Liguei para a polícia e me disseram para ir à delegacia. Eu fui e me disseram que não podiam fazer nada só com o número de telefone. E ele também não tinha feito nada de estranho. Daí pra frente, a minha vida virou um caos, porque eu não sabia quando e onde ele ia aparecer. Teve um tempo que ele sumiu, mas me mandava mensagens de números diferentes. Até SMS eu recebi. Como se vive assim? O cara tinha perfil em todas as minhas redes sociais. Sabia onde eu estava. Me vigiava. Nunca me fez nenhuma ameaça. Mas precisa ameaçar? And it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus good. Bom, eu vou parar esse relato aqui. É tenso só de pensar nessa situação toda, né? Esse é um cenário bem simples de um crime que nem sempre nós sabemos que é um crime. Essa perseguição, esse assédio físico, atualmente é chamado de stalking. Todo mundo conhece de alguma forma, porque até brincamos com o termo. Eu vou ali stalkear o fulano, a fulana, ou seja, vou ver o que está rolando nas redes sociais da pessoa. Mas na prática, o stalkear na vida real é um crime. Está previsto no artigo 147-A do Código Penal. E como na história, ele pode ocorrer só no mundo digital, só por mensagens. Uma presença constante e invasiva que fere a privacidade, que faz você ou qualquer pessoa sofrer. Isso, feito no ambiente digital, é um cyberstalking. O crime ele é pior quando ele é cometido contra mulheres, crianças, adolescentes ou pessoas vulneráveis. E você lembra que eu falei das pessoas com deficiência intelectual? Imagine o mesmo cenário. Uma pessoa ali, constantemente. E imagine agora você dependendo do suporte de outra pessoa para se proteger. Ou seja, imagine que, enquanto muitos de nós podemos chamar a polícia, correr, brigar, etc., há pessoas que precisam esperar que outras façam isso por elas. Esse cenário, que já é sombrio, fica pior, né? Trabalhar com pessoas na saúde, na educação, não é fácil. Só esse cenário gera muita tensão, só de pensarmos nele. Porque você já deve imaginar, claro, que não é algo tão simples assim de se resolver. Não é só uma lei existir que tudo está resolvido.
A história, como metáfora, encurta um pouco a situação, mas ela já introduz algo importante e que anda invisível na nossa sociedade. Você sabia dessa violência e que ela é crime? Já tinha imaginado que algumas pessoas, como as com deficiência, podem ter de enfrentar isso também? Você pode opinar, dividir suas experiências, perguntar por e-mail. Escreva para mentes.rede@gmail.com. Eu vou ficar feliz em receber sua mensagem. Bom, eu imagino que você queira saber o fim da história, né? Mas antes disso, eu sei que eu falei de pessoas com deficiência intelectual e nem todo mundo sabe do que se trata. A pessoa com deficiência intelectual é uma pessoa que tem um diagnóstico médico. É algo que começou antes dos 18 anos, ela tem um QI abaixo da média populacional e precisa de suporte para as atividades de vida diária, ou seja, tem déficits em seu comportamento adaptativo. Mas é importante também te dizer que não é por isso, por estas condições, que elas são mais suscetíveis à violência. Esse papo tem a ver com nossa sociedade, com a forma como nós nos estruturamos, as nossas relações. E se o cyberstalking, essa violência, é um ponto invisível, há muitas coisas na nossa sociedade que são invisíveis também. Olhar com mais atenção e de forma mais crítica para a nossa sociedade, nosso próprio papel frente a esses cenários de violência, é importante se nós queremos lidar com eles. Bom, e como nós lidamos com eles? Eu não vou conseguir falar tudo aqui nesse episódio, é claro, e você já está convidado para ouvir o próximo. Talvez agora eu vá te frustrar um pouquinho. Sabe a história que eu comecei a contar? Eu não tenho um fim para ela. Porque, assim como a saúde não é um lugar onde a gente chega e está tudo certo, lidar com a violência não é algo que nós resolvemos pontualmente. Elas inclusive se repetem. Todos nós conhecemos pessoas que viveram violências e depois viveram outras. O desfecho de uma história como essa pode ser bom, pode não ser. O resultado é importante nesse cenário. Precisamos pensar no resultado. Mas mais do que isso, precisamos também pensar no nosso compromisso, nossa ação e nossa responsabilidade frente à violência, frente à sociedade. Mas o primeiro ponto importante para lidarmos com esse cenário de violência é, com certeza, reconhecer essa violência. É saber que existe um crime em curso, é poder educar as pessoas. E isso não é apenas um processo de dar informações. Educar aqui também tem a ver com retomar a nossa humanidade. Você já notou, é claro, como a nossa sociedade é uma sociedade da pressa, da velocidade, da desumanização. Nosso valor e dignidade estão sendo transferidos para o quanto de dinheiro somos capazes de gerar, por exemplo, ou o quanto nós consumimos. É curioso e triste pensar sobre isso. E precisamos e podemos nos questionar sobre a nossa participação nesse cenário. No próximo episódio, vamos falar mais sobre isso.
Vou te contar uma fofoca sobre um presidente norte-americano e vamos começar a ser mais críticos e conhecer as leis que precisamos, porque elas representam direitos. Eu encerro com uma frase de Gramsci, que incomoda um pouco, mas não mais do que os problemas que vivemos. A indiferença é o peso morto da história. E aí eu te pergunto, será que essa indiferença não está também na nossa tentativa de resolver as coisas individualmente? Só com o nosso trabalho? Achar que tudo na vida se resolve com um esforço próprio? Até nosso próximo episódio.